A gente vai falar agora, pessoal, sobre análise técnica, que é um assunto um pouquinho mais complicado, mais avançado, mas que em criptomoedas é muito importante para entender os movimentos do mercado, tanto de longo prazo quanto de curto prazo. Para isso, a gente vai trazer aqui um analista técnico, especialista no assunto, Vinícius Terranova. Muito bem-vindo ao programa. Opa, tudo bem, pessoal? Muito prazer, eu sou Vinícius Terranova e esse óculos aqui não é marra, é Tersol mesmo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como está o Bitcoin agora, se é o momento para comprar ou não, e é realmente uma pergunta bem confusa, né, de se fazer agora, porque tudo parece muito bem. Mas vamos para o gráfico aqui, que eu Legal. acho que fica mais fácil de explicar para vocês o que está acontecendo. Bem, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? É um gráfico diário. Então, eu vou começar mostrando para vocês uma zona muito importante que foi rompida recentemente, a nossa linha de tendência de baixa. Tá? Essa linha de tendência de baixa nada mais é do que uma linha traçada, né, que cria ali uma resistência, né, difícil de se romper. Você vê que a gente tenta romper ela aqui, tenta romper ela aqui, até tentou, mas como isso aqui é um gráfico diário, né, a gente teve algumas tentativas e a gente acabou rompendo de qualquer jeito. Se você olha um pouquinho com um pouquinho mais de proximidade, você vê que a gente fez o que a gente pode chamar de bump and run, né, que é quando a gente rompe uma resistência, né, e a gente dá uma quicadinha antes de começar a subida. Porém, você pergunta, Vinícius, agora vai subir para sempre? Não, nada sobe para sempre, as coisas têm, tudo que sobe tem que descer em algum momento, né? Nós tivemos aí quase 3 meses de queda, ou 3 meses de queda para Bitcoin, né? Quem acompanhou a Infomoney, né, o site da Infomoney, lá no dia 21, né, viu que a gente deu aquela chamadinha para 34.500 como um ótimo ponto de compra, e realmente foi ali um dos melhores pontos de compra. Né, ele obedeceu o que a gente. Ele obedeceu os níveis de pressão de margem, né, que são os pontos onde as pessoas trabalham com alavancagem. Né, então cria aí um suporte, uma resistência, né, ao longo do caminho. Antes de continuar, Terranova, pode só explicar o que é suporte e resistência para o pessoal mais iniciante? Com certeza. Bem, suporte é uma região que o próprio nome diz, ela suporta o preço. Né? Então, quando você vê uma moeda cair, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui bem interessante. Ó. Isso aqui é um suporte. Ó. Essa linha verde aqui, ela é um suporte. Por quê? Porque a gente vê o Bitcoin tentando cair para baixo dela várias vezes, ele não consegue. Ao mesmo tempo que essa linha aqui de cima, como ela está em cima, ela é a resistência. O suporte da sua casa é o chão, a resistência é o teto. Você não consegue pular para cima do seu teto. Né? Então, basicamente, bateu aqui no teto, fica nesse vai e vem. Quando você rompe o chão, né, o seu suporte, ele se transforma numa resistência. Você vê que a gente aqui no outro dia tentou romper de novo. Então, é só assim para que entender, o suporte é onde tem muita gente querendo comprar e a resistência é onde tem muita gente querendo vender. Exatamente. Exatamente. E uma vez que você rompe um suporte, ele se torna resistência. Uma vez que você rompe a resistência, ela se torna um suporte. Né? Legal. Esses suportes e resistências, eles não precisam ser em linha reta. A linha de tendência de baixa aqui, ela é uma resistência que acabou se tornando suporte. Né? A gente olha aqui no gráfico que a gente tentou romper para baixo dela no dia seguinte, não conseguiu e começamos uma subida. O ponto crítico aqui de se compreender é que a gente tem no gráfico semanal algumas médias móveis, tá? Que são indicadores que apontam, né, possíveis tendências de queda, de subida. Né? Nós temos duas médias móveis muito importantes, tá? Que é a média móvel exponencial de 8 semanas e a média móvel exponencial de 55 semanas. Tá? Essas médias, elas são bem respeitadas ao longo dos ciclos. Você vê que a média de 55, ela é um dos maiores suportes que a gente tem no Bitcoin. E toda vez que ela é rompida, toda vez que a gente vai para baixo dela, essa linhazinha verde, deixa eu limpar o gráfico aqui para colocar somente ela. Toda vez que a gente vai para baixo dela, a gente vê quedas fortes no Bitcoin, né? E toda vez que a gente vai para cima dela, nós vemos movimentos de subida. Isso aconteceu lá em 2018, aconteceu por aqui em 2019 e está acontecendo agora, né? A gente rompeu aqui
e agora estamos rompendo para cima dela. O que significa isso? Significa que nós temos que esperar agora, embora o momento dê aquele desespero que a gente tem de meu Deus, eu vou perder essa chance, é melhor você perder um pouquinho de subida, mas garantir que nós vamos fechar a semana acima dessa linha. A mesma coisa acontece para a média de 8. Vamos esperar abrir e fechar uma semana acima dessa linha para que a gente possa. Essa linha hoje, tá? Só para deixar claro, tá por volta de $43.600, tá? Vamos deixar abrir e fechar uma semana acima disso. E aí, meu amigo, você não tem que se preocupar. Ah, eu comprei um pouquinho depois, eu comprei um pouco, eu comprei na comprei antes. Você comprou antes, tudo bem, mas se você comprou um pouquinho depois, cara, não tem problema, porque daqui para cima é uma subida até o topo ali de 56%. Se for 50%, de 56 para 50 é quase nada. Entendeu? Garanta que você não vai ter o risco. Ou seja, a gente está vendo que o Bitcoin está subindo bem, ele passou daquela resistência ali, aquela primeira linha branca que você colocou lá, que é importante, mas é bom esperar um pouquinho mais para superar essas duas médias móveis antes de comprar. Exatamente. E essas médias móveis, elas marcam resistências muito fortes, né? Nós temos aqui as possíveis resistências, né? Essa aqui é uma resistência de longo prazo. Você vê que o Bitcoin tentou rompê-la, ela não rompeu. Essa resistência vem por causa destes indicadores e de um pouco mais de liquidez que há nessa zona aqui, tá? E nós temos também uma zona de resistência de alta liquidez que acontece entre 45.800 e 48 mil. Então tem bastante resistência acima, além do fato de que muita gente que comprou aqui embaixo está começando a tirar lucro. Então, tirar lucro faz parte de todo investimento, faz parte de todo negócio. É hora de ter calma, ter cautela, espera, talvez a gente veja aqui um movimento de queda que permita, né, a reentrada dos investidores no Bitcoin. Né? Então, O só para Bitcoin, entender, nessa resistência de alta liquidez significa que tem uma grande chance do Bitcoin não passar direto, ele bater nessa região e descer de novo. exatamente. A gente consegue. Eu vou. Não vai dar tempo de explicar direitinho, mas eu vou colocar até aqui o indicador, né, de volume. A gente vê que tem alto volume nessa região, tá? E a gente tem um voluminho aqui nessa região que é basicamente o dessas médias móveis. Então eu vou esconder isso aqui, eu posso explicar isso no outro episódio, mas é importante de qualquer forma, mesmo que não haja explicação técnica de como funciona nesse episódio, a gente deixar claro que existem essas resistências. Né? Tem muita coisa para se romper daqui para frente, né? E o Bitcoin pode estar criando agora, né? Algo que está me deixando até animado, uma nova zona macro onde ele vai trabalhar, que é essa zona aqui. Essas linhazinhas amarelas mostrando que a gente pode ter uma zona onde o Bitcoin vai subir mais lentamente, isso talvez faça sentido pela entrada de investimentos institucionais, né, onde a gente pode ter movimentos aí do Bitcoin que façam o Bitcoin, bateu aqui em cima, fez uma nova máxima histórica, aí bate aqui de novo, cai um pouquinho, sobe, né? Isso pode ser um dos cenários, como a gente também pode romper isso aqui. E aí, meu amigo, como diria Buzz Lightyear, é pro infinito e além, entendeu? E só, você comentou sobre os investidores institucionais, o Jorge Campos está perguntando aqui sobre a visão de longo prazo. O que diferencia? O que diferencia? Eita, deu uma travada. Rapaz, deixa eu ver. A visão de longo prazo é o que diferencia as sardinhas das baleias. Estamos em um Isso. ótimo momento de compra, sim. E logo mais teremos movimentos grandes pelo mercado. Olha, você pode ter certeza que movimento grande vem se a gente romper essas resistências, viu? Porque eu não vejo mais nada segurando o Bitcoin se a gente romper. Porém, tem que ficar de olho. A gente tem toda essa questão macroeconômica global, a gente tem potencial guerra rolando. Então, assim, vamos com calma, vamos com cuidado, tá? Se vocês querem zonas, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Essas zonas que eu estou apresentando são as zonas de quem começou a alavancar no nosso fundo, né? No nosso
no fundo absoluto, nós temos zonas aqui, uma zona de resistência atual dos 44 mil, por volta dos 44 mil, uma possível zona de compra seria nos 41 mil, tá? Se a gente romper, aí beleza, se a gente romper, começou a semana que vem, terminou a semana que vem, acima de 43.600, compra, entendeu? Agora, não aconteceu isso, temos zonas de compra aqui em 41, tem zonas de compra em 38, entendeu? Vamos com calma. E uma informação muito importante, né? Até que a nossa convidada passou, é que os investidores institucionais estão vindo com peso e já faz algum tempo, desde mais ou menos 36.500, que vender cripto, derrubar o preço de cripto, está mais caro do que fazer o preço subir. Ou seja, exige um esforço muito maior para derrubar o Bitcoin agora do que fazer ele ir novamente para o infinito e além. Terra Nova, muito obrigado pelos esclarecimentos todos. Acho que ficou bem claro aí para o pessoal os níveis que a gente tem que ficar de olho, né? Tem muita pergunta que a gente vai tentar responder. O Felipe Matias falou sobre o que a queda do varejo é o aumento. Por que a queda do varejo é um aumento das institucionais? Bom, nesse caso aí é porque o institucional está visando no longo prazo, né? E o varejo geralmente fica com mais receio de perder capital no curto prazo e uma queda acaba estimulando a venda. Mas, bom, a gente vai tentar esclarecer, pessoal, esses pontos todos ao longo dos próximos programas. É muita coisa, a Terra Nova já mostrou aqui vários indicadores, mas a gente vai tentando deixar tudo mais claro aos poucos. Tudo bem? Terra Nova, muito obrigado pela participação. Eu te vejo na próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.